Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor a todos. Hoje eu vou responder a uma pergunta que me foi feita por uma irmã querida. Ela me perguntou qual a diferença de visão de Maria, a mãe de Jesus, para católicos e evangélicos. Como cada lado vê essa figura tão importante, tão marcante na história cristã. Bom, queridos, geralmente eu procuro evitar esse tipo de assunto, porque eu não gosto de exacerbar diferenças. Eu procuro construir pontes. Não gosto de gerar muros, não gosto de provocar divisões. Eu acho que os cristãos deveriam se unir naquilo que eles têm em comum e as diferenças procurarmos tratá-las de uma forma bem saudável, de uma forma muito amena, muito pacífica, para se chegar a um lugar comum, querendo Deus quando isso for possível, né? Com toda tolerância, com toda paciência. Estou falando, claro, evitando as questões muito graves. Questões graves precisam de uma maior urgência. Eu vou abordar um pouco isso também. Mas vamos lá, qual é a diferença, queridos? Maria, como todos sabemos, é a mãe de Jesus Cristo. Ela foi comissionada por Deus para ter esse papel de receber Jesus no seu ventre, ela ainda virgem. O papel dela foi essencial, principalmente porque ela teve que enfrentar dificuldades as mais diversas. Primeiro, que ela estava prometida a uma pessoa, ela poderia vir a ser morta, apedrejada, caso se tornasse um escândalo, caso chegasse uma publicidade, no caso José, acusá-la de adultério, porque conquanto ainda não estivessem casados, já era uma promessa de noivado, e promessa de noivado na época era a pessoa, já estavam compromissados, qualquer tipo de traição era vista como traição e cuja penalidade poderia ser inclusive a morte. Além de, claro, caso escapasse da morte, seria um vexame público muito grande. Talvez ela nem mesmo conseguiria se casar. A vida moral dela e comunitária estaria destruída. Então ela teve que passar por esse medo, por essa aflição. Claro que Deus interviu, anjos foram enviados a José, José entendeu o que estava ocorrendo, recebeu Maria. Depois eles tiveram que fugir para o Egito para escapar da insanidade de Herodes, que queria matar o bebê, Jesus. Então eles tiveram todo esse papel muito importante da proteção de Jesus. Eles tiveram que fugir para o Egito, ficaram lá um bom tempo, depois retornaram, não puderam ficar na Judéia com medo do filho de Herodes. Então eles se refugiaram na Galiléia, indo morar na cidade de Nazaré, uma cidade erma, uma cidade muito pequena. Tudo isso para proteger Jesus. E claro, sem falar que ela teve que presenciar o próprio filho sendo crucificado. Uma espada atingiu o coração dela, como um profeta havia dito a ela quando ela foi consagrar Jesus no templo. Bom, esses são os episódios normais, assim, conhecidos da vida de Maria. Agora, quais seriam as diferenças? Isso são o que é comum na visão evangélica e católica, dela ter tido o filho como virgem, e aí eu quero apontar a primeira diferença. Para os católicos, ela continuou virgem e morreu virgem. Para os evangélicos, não. Porque, por vários motivos. Primeiro, lá no Evangelho de Mateus, diz que José desposou Maria, mas eles não tiveram relação até que Jesus tivesse nascido. Então, olha a expressão, até que. Essa expressão é utilizada para, obviamente, dizer que algo não ocorreu até que um outro evento ocorre. Então, isso quer dizer que aquele primeiro evento que estava interrompido até o segundo evento, a partir desse segundo evento, o primeiro passa a ocorrer. Isso é a linguagem, é o português normal, claro que aí a gente remete ao grego, que é a língua original do texto. Mas isso quer dizer, então, que depois do nascimento de Jesus, então ela foi virgem até que, então logo depois, ela e José tiveram relações sexuais normalmente, como todo casal sadio. Isso
nos traz subjacente a isso algumas questões. Por exemplo, ver o sexo como algo não muito puro, vamos dizer assim. Por quê? Qual a vantagem de Maria ter sido virgem até o fim da vida? Porque isso é colocado como uma virtude. Olha como ela é santa, porque ela ficou virgem até o fim da vida. Isso é sinal de santidade? Então isso é uma visão, de certa forma, que vem lá do catolicismo medieval, que vê o sexo como algo quase impuro. Vários escritores medievais e antigos consideravam o sexo praticamente um pecado tolerado por Deus. Deus tolera o pecado e o sexo. Né? Deus não gosta do sexo, ele o tolera. E Maria foi excepcionalmente santa por resistir a essa tentação e ser virgem até o fim da vida. Bom, essa é uma visão equivocada, porque não ter sexo não é sinal de santidade. A mesma coisa, a pessoa nunca nadou na vida. A pessoa nunca subiu numa árvore. Olha como ela é santa. Faz tanto sentido quanto. Na verdade, não subir numa árvore e não nadar, talvez faça até mais sentido, porque nas Escrituras, Deus nunca fez questão, nunca disse explicitamente que quer que pessoas nadem ou subam na árvore, mas as Escrituras dizem explicitamente que Deus quer que os seres humanos tenham relações conjugais e sexuais. Desde o início, lá de Gênesis, Deus diz: crescei e multiplicai-vos. O sexo nas Escrituras é uma dádiva de Deus, é uma bênção, é um presente que Deus dá à humanidade. Presente tão virtuoso, tão abençoado por Deus, que é através dele que se gera a vida. É através dele que vem um novo ser humano. A sua vida deriva de um relacionamento sexual. Então, obviamente, tudo na vida pode ser usado de uma maneira torpe, mas o sexo feito dentro da beleza da qual ele provém, da forma ideal, ele é belíssimo. É uma relação de amor, uma relação de comunhão, de amizade, de carinho, de gentileza, de amor e de prazer genuíno. Então, ele é todo bênção, ele é todo maravilhoso. Então, na verdade, se você quiser tornar Maria mais santa, ela faria o que Deus diz para fazer, que é o ser humano se casar e ter um relacionamento sexual saudável. Isso a tornaria mais santa, não ter sexualidade. Inclusive, ela iria contra versos bíblicos como 1 Coríntios capítulo 7, que diz expressamente que nenhum ser humano casado deve se privar um ao outro, senão isso dá vazão a ações demoníacas, ações do diabo para tentar o outro. E isso não faz parte do pacto do casamento. Se Maria quisesse ficar virgem até o fim da vida, que não se casasse. Falasse: olha, José, a partir de agora nós podemos ser amigos, se você quiser me ajudar a criar o menino, etc. Mas dentro do casamento, não ter relação sexual é uma negação do próprio pacto do casamento, do próprio amor. O amor que implica em doação, em entrega e essa vivência. Então não faz qualquer sentido. Na verdade, isso não atribuiria santidade a Maria, atribuiria a ela pecado, desobediência à palavra de Deus e uma espécie de traição, entre aspas, ao próprio casamento com José. Então eu não vejo isso com bons olhos. Então, na verdade, Maria, espero que tenha tido com José um relacionamento muito saudável nessa área também. Agora, outras questões que se levantam, o catolicismo entrou numa busca, numa glorificação muito exacerbada da pessoa de Maria. Tanto é que eu falei aqui muito brevemente, muito resumidamente, a história de Maria nas Escrituras. Mas, apesar de ter sido bem resumido o que eu falei aqui, a história dela nas Escrituras é resumida assim mesmo. Ela, depois da morte de Jesus, ela desaparece. Ela não aparece evangelizando, não escreve nada nas Escrituras. Paulo não comenta, Pedro não comenta, João não comenta, Tiago não comenta, ela some, desaparece. Por quê? Porque a missão dela era trazer Jesus à vida, colaborar ali com a criação de Jesus,
mas ministerialmente ela teve um papel secundário. Talvez ela tenha ajudado ali, orou pelas pessoas, contribuiu ali na sua reunião local, mas ela desaparece como figura. Por quê? Porque ela não tem esse papel tão engrandecido como muitos procuram colocá-la. Ela teve um papel na missão dela de trazer Jesus à vida e de cuidar dele na sua infância. No mais, ela é um ser humano. Um ser humano como tantos outros que foram usados por Deus em determinado objetivo, em determinado propósito, como tantos, como Elias, como Eliseu, como Isaías, como Moisés, como Paulo, como Pedro, mas é um ser humano normal, com falhas, com as suas dificuldades, que é outra questão. A Igreja Católica coloca Maria como uma pessoa que nunca pecou. E a própria Escritura mostra ela não tendo toda a compreensão assim. Tanto é que ela e os filhos, irmãos de Jesus, outro ponto, né, que está lá na Bíblia, que Jesus tinha irmãos, logo Maria e José continuaram sua vivência. Claro que eles procuram outras explicações, mas para mim são um pouco forçadas. Mas Maria e os irmãos de Jesus queriam parar de Jesus no seu ministério. Certa vez eles foram lá, Maria e os irmãos, e queriam fazer Jesus desistir da sua missão. Então veja que elas têm compreensões. E, falando dessa questão da exaltação, às vezes exacerbada, excessiva, da figura de Maria, quando falaram para Jesus, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Aí Jesus perguntou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que praticam a palavra de Deus e que amam a Deus. Então veja que Jesus não a colocou num lugar especial, num pedestal, falou, sim, ela é a mãe do grande Deus, ela sim brilha acima de todas as estrelas, acima de todas as pessoas. Não fez nada desse tipo, nenhuma afirmação desse tipo, quase a tratando nem com a devida reverência. Claro que não, mas eu estou falando um exemplo. Jesus falou, quem é que são minha mãe e meus irmãos? Aqueles que obedecem a minha palavra. Se nós devemos exaltar Maria, não aparece na figura de Jesus, nem entre os apóstolos, que nos seus escritos posteriores não tem essa atitude. Queridos, o nosso modelo de fé é Jesus, especialmente, que eu estou mostrando que ele não glorificava Maria, e os escritos do Novo Testamento, em que ela desaparece. Ela não aparece. Imagine, se Maria tem essa figura tão central como o catolicismo muitas vezes apresenta, Paulo teria escrito sobre ela em todas as cartas. Pedro teria escrito sobre ela em suas 2 cartas. João teria escrito sobre ela nas suas 3 cartas e no Evangelho, e Tiago também, e Judas, e a carta aos Hebreus. Mas ela, de novo, irmãos, ela some, desaparece, porque ela não tem essa centralidade. Porque os apóstolos entenderam muito claramente que a centralidade é Cristo. A Igreja Católica, infelizmente, às vezes coloca ela como mediadora, ou como comediadora, enfim, outros termos que às vezes surgem. Mas a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e homem. Só um. Só um. Então, se fala só, então é apenas. Se restringe a um. Que um? Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. E só há um mediador, irmãos, nós devemos orar a quem? A Deus, em nome de Jesus. Essa é a oração que nos foi ensinada em todo o Novo Testamento. No Novo Testamento você nunca viu uma pessoa orando a Maria ou a um dos santos. Jamais. Se ora a Deus em nome de Jesus, que foi assim que Jesus nos ensinou a orar. A oração do Pai Nosso, que é feita praticamente em toda missa, é o que Jesus ensinou. A gente ora o quê? Jesus diz, orareis assim, Pai Nosso, aí você ora ao Pai e você ora em nome de Jesus. Foi isso que ele ensinou. Jesus nunca ensinou, vamos orar a Maria, vamos orar a um santo. Nenhum dos apóstolos ensinou nada disso. Por quê? Porque são seres humanos, irmãos. Oração é algo a Deus. Inclusive, a Bíblia proíbe qualquer relacionamento nós com pessoas mortas. Isso é chamado de necromancia.
É claro que no caso não está querendo baixar nenhum espírito, etc., mas está falando com uma pessoa que já faleceu. Isso não é devido nas Escrituras. Você não ora a uma criatura, você ora ao Criador, a Deus. E de novo, só há um mediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Só há um mediador. E se você forem estudar a história, a partir do ano 1000, surgiram várias dessas teorias que, ao meu ver, a própria Maria ficaria escandalizada. Porque, por exemplo, foi se colocando essa quase divinização de Maria, e aí começaram a colocar. Tiveram essa ideia que, por exemplo, Maria, não, ela não pode ter pecado, porque ela é a mãe de Deus. Não, ela não pode ter pecado. Então, o que eles passaram a partir dessa construção, começaram a criar várias outras. Por exemplo, não, que ela não teve relações sexuais, porque relação sexual, de certa forma, é um pecado. Então, veja, é tudo para justificar essa ideia, que ela não pecou. E com isso, ela não teve relações sexuais, e com isso também ela não morreu, porque quem morre é pecador, né? Morte natural. E assim ela subiu aos céus. Essa questão dela ter ascendido aos céus, essa doutrina foi criada, se não me engano, no ano 1400, no ano 1500. Ou seja, 1500 anos depois da história de Maria, foram criar imaginar essa história. Então, veja como uma coisa vai puxando outra. É claro, se você for conversar com qualquer católico, eles não vão dizer que não adoram Maria. E pode ser verdade, sim, para a grande maioria deles, mas essa ideia de veneração e de ir colocando essas várias coisas, por exemplo, de orar a Maria, de fazer dela uma mediadora e faz procissão, faz isso, faz isso, faz aquilo, isso acaba acumulando um peso na alma humana que faz dela, sim, fica naquele limiar muito grande de chegar a ela como uma idolatria, como uma adoração. E, de novo, se coloca todo esse arcabouço e diz, não, não, mas não é adoração. Ora, a alma do povo não sabe esses limites e não consegue fazer isso. A alma acaba indo na direção que está sendo apontada. Então, é melhor fazer como as Escrituras fazem, como Jesus fez, orar ao Pai. Não dar esse valor a tamanho a uma criatura humana, qualquer que seja. A gente tem que adorar a Deus, irmãos. Quando João, por exemplo, lá no Apocalipse, viu diante de um anjo gloriosíssimo, cheio de poder, cheio de glória, João, na sua atitude natural, ele se prostrou e começou a adorar o anjo. O que o anjo fez? Ele imediatamente falou: levante-se, levante-se. Eu sou um conservo teu, ou seja, eu sou um servo como você, sou um conservo teu, adora a Deus. Um anjo, sim, nunca pecou. E o anjo, o que ele falou para João? Eu sou um conservo teu, sou um servo como você. Eu sou criatura, eu sou servo. Adora a quem nós servimos, ou seja, a Deus. Da mesma forma, se Maria pudesse falar com as pessoas, uma pessoa se prostrar diante de Maria, Maria faria exatamente como o anjo. Olha, levanta-se, levanta-te. Eu sou uma conserva tua, adora a Deus. Essa é o que uma pessoa que entende o Evangelho faz. Que toda adoração deve ser dada a Deus. Ele é o único Deus, ele é o verdadeiro Deus, e nós, pela graça dele, que somos salvos. Então, queridos, que a gente entenda, eu não quero colocar aqui nenhuma desavença, nem nenhuma confusão. Estou trazendo pontos para as pessoas meditarem, para as pessoas analisarem e compreenderem. Espero poder esclarecer, não quero chatear ninguém, só quero trazer aqui uma posição, que é a posição geralmente da corrente evangélica, e principalmente o que a gente vê nas escrituras. Eu não gosto muito de trazer correntes, eu vejo o que está nas escrituras. De novo, meus irmãos, Jesus não coloca Maria no pedestal. Se colocasse, vamos venerá-la. Adorar jamais, espero que isso fique bem claro. Vamos venerá-la, mas Jesus não faz isso. Os apóstolos, algum faz, nenhum, ela desaparece. Porque a glória não é para os homens, queridos, é para Deus. Ela é uma pessoa importante, maravilhosa, exemplo de fidelidade, de santidade, de compromisso com Deus. Vamos aprender com ela. Mas adoração,
oração, a nossa vida é com Deus. Espero que tenha ficado claro. Que Deus abençoe a todos, a graça e a paz do Senhor.